Pessoal, vou estar comentando com vocês aqui a resolução das questões de transformações gasosas. Então a primeira delas fala o seguinte, ó, a transformação adiabática ocorre, bom, se você lembrar lá dos vídeos, né, a transformação adiabática ela ocorre com rápida compressão ou descompressão e, portanto, você quase não tem, ou praticamente é inexistente, a troca de calor. Então, na transformação adiabática, ela ocorre sem a troca de calor, né? Então, resposta e a última alternativa. Era bem tranquila essa aqui. Número 2. A equação que mostra as variações de uma transformação isobárica. A transformação isobárica ela é uma transformação em que a pressão permanece constante. Lembra de bari, lembra de barômetro, né, que é um aparelho utilizado para medir pressão. Então, bari vem de pressão, então iso significa constante. Então, na transformação isobárica, a pressão é constante. E daí, ó, como a pressão é constante, ela é a única coisa que não varia, o valor da pressão é a única coisa que não vai aparecer na equação. Então, qual é a única equação que não tem pressão? É essa aqui da terceira alternativa, né? Então, essa é a equação que seria a razão então, entre o volume e a temperatura, eles são constantes. Número 3. Considera-se um sistema com gás em um êmbolo móvel e o gás recebeu 120 joules de calor e variou a sua energia interna em 80 joules. Qual o valor do trabalho realizado pelo êmbolo? Então aqui a gente vai aplicar a equação lá, né, do trabalho com relação ao calor fornecido pelo sistema e a variação da energia interna. Acompanha comigo aqui a resolução. Pessoal, na questão número 3, então ele dá as informações, ó, que a quantidade de calor é 120 joules, a variação da energia interna é 80 joules, e ele quer saber o trabalho realizado. Bom, a gente viu lá então na equação de que o trabalho é o calor menos a energia interna, né? Então isso aqui, ó, se você colocar lá o 120 no lugar do Q e o 80 no lugar da variação da energia interna, você vai ver que o calor que foi fornecido, 120, parte dele foi absorvido, que foi a energia interna 80, o que vai sobrar então é apenas 40 joules para o êmbolo realizar o trabalho. Então, como nós vimos ali, a resposta dá 40 joules. Na número 4, ele fala o seguinte, ó, um sistema com êmbolo e um cilindro com gás realizou um trabalho de 56 joules e variou a sua energia interna em menos 56 joules. É correto afirmar que... Então, essa daqui a gente vai precisar então verificar se ocorreu, né, compressão ou descompressão e qual foi o calor que foi fornecido ou trocado ali com o ambiente. Então, vamos analisar com a gente aqui a resolução. Pessoal, então na questão 4, ele fornece a seguinte informação, né, que o trabalho realizado foi 56 joules e a energia variou em menos 56 joules. E com essas informações, ele quer saber então se ocorreu a compressão ou a descompressão. Então, olha só, para a gente saber essas informações, basta a gente olhar qual que está aumentando e qual que está diminuindo, né? Se o trabalho está sendo um valor positivo, o sistema está realizando o trabalho, porém o sistema está perdendo energia interna, né? A energia interna nesse caso ela é negativa, ali o menos 56. Então, se você olhar nas condições que a gente viu lá nas nossas aulas, isso é uma condição de descompressão, né? Porque se o sistema está realizando o trabalho, então o volume está aumentando e a energia interna está diminuindo, então a temperatura ali diminuindo também, então é uma condição de descompressão do sistema. Agora, para a gente saber se trocou ou não calor, se você observar ali que o sistema ele realizou trabalho com 56 joules e ao mesmo tempo ele diminuiu com a mesma quantidade de energia, você pode já associar isso, né, utilizando aí a lei da conservação da energia, que a gente está vendo, que a energia que ele tem para fazer o trabalho é a mesma que veio da energia interna, então não sobra nada para troca de calor, né? Então a troca de calor já seria zero, mas a gente vai mostrar aqui o porquê que ele dá zero, olha só. Então pegando aí a mesma equação, trabalho, calor menos da energia interna, vamos trocar os valores ali, ó. Para calcular o calor, a gente vai passar esse menos ΔU para o outro lado, né? Como ele está menos, ele vai passar somando. Então vai ficar assim, ó. O trabalho, que é o W, mais o ΔU, que passou somando, igual ao calor. Então agora vamos substituir os números aqui, ó. O trabalho vale 56 e o ΔU vale menos 56. Vou colocar entre parênteses aqui. Se eu fizer o joguinho de sinal, mais com menos dá menos, então vai ficar 56 menos 56, que dá 0.
Então o calor fica zero, né? E você dá para observar isso sem precisar das continhas, quem conseguiu observar aí, que o calor é zero. Por quê? Porque toda a energia que foi utilizada para realizar o trabalho veio da energia interna, sem precisar de uma energia que veio da fonte de calor. Então, portanto, aí a gente vai procurar então a alternativa que tenha a descompressão e o calor igual a zero. Então, como a gente viu ali, ó, o calor então vai ser igual a zero e ocorreu uma descompressão. Então, a resposta é a segunda alternativa aqui, ó, calor igual a zero joules e ocorre uma descompressão. Número 5. O fenômeno que provoca o resfriamento do gás na serpentina metálica do ar-condicionado. Nós vimos lá que o que acontece no ar-condicionado é semelhante ao que acontece naqueles produtos aerosol de spray, que ocorre então uma descompressão do gás, uma rápida descompressão do gás, mudando a energia interna e fazendo com que o gás fique gelado. Então essa descompressão a gente chama de descompressão adiabática, ok? Então é o que ocorre lá no processo do funcionamento do ar-condicionado.